Ela tem uma característica interessante. A gente encosta na folha e ela recolhe-se. Ela chama dormideira ou malícia. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim. Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que eu cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia e estudarmos. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Vamos ficar de pé? Gisiel? Então tá, então vamos fechar nossos olhos para a oração. Querido Deus, que está nas alturas dos céus, louvado seja o Teu nome, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu pela Tua graça. Amém. Obrigado pelas primeiras horas da noite, pelo privilégio de estar aqui reunido nesse momento com os irmãos aqui, para abrir a Tua Santa Escritura, Deus, e ouvir a Tua voz falar na nossa mente e nosso coração. Amém. Seja conosco nessa reunião, porque assim o Senhor mesmo falou que se tivesse 2 ou 3 no meu nome, o Senhor também estaria ali. Nós contamos com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, para que assim nós possamos ouvir, entender e colocar em prática esse aprendizado também. Amém. Ajuda-nos, seja com cada um que está seguindo essas aulas, está ouvindo realmente, onde quer que eles estejam, abençoa a vida deles também, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na aula passada, foi a aula de número 8, nós estudamos o Jardim do Éden, parte 3. Nós notamos que, como resultado das evidências apresentadas do ponto de vista científico, que as glaciações teriam começado há 2,7 milhões de anos atrás, tendo como referência, como base, então, essa ideia, baseado na evidência bíblica de Romanos 8, 22, de que a Terra começou a gemer por causa do pecado. Então, se as glaciações começaram há 2,7 milhões de anos atrás, e isso é evidência científica, nós temos uma evidência bíblica que a Terra começou a gemer assim que entrou o pecado. Então nós temos aí um acasalamento de evidências, uma bíblica e a outra científica, que dialoga muito bem, dando a entender que 2,7 milhões de anos atrás seria o período que o Éden, que o planeta Terra todo era um Éden. O Éden foi atingido, mas o Jardim do Éden não. O Jardim do Éden só há 4.000 anos atrás foi atingido. Especialmente porque ali era a residência do casal líder desse planeta. Há 4.000 anos antes de Cristo é que o casal líder foi atingido. E eles moravam onde? No Jardim do Éden. E nós vimos na aula passada, baseado na História da Redenção na página 32, que nós ventilamos as informações descritas ali pela pena inspirada, que a serpente era um animal que voava, reluzia como ouro e colhia e consumia fruto como os homens, como o ser humano. E que esse animal havia sido infectado por Satanás, havia feito parceria com Lúcifer, e através desse animal ele conseguiu fazer com que os nossos primeiros pais caíssem, iniciando evidentemente por Eva. Foi um efeito dominó. Ele atingiu a mulher primeiro e evidentemente essa soma de resultados atingiu o homem logo em seguida, que nós vamos estar observando isso hoje, na aula de hoje. Uma coisa que deve ficar clara aqui é que a serpente então foi esse animal original que Deus criou. Não é a serpente que nós conhecemos, que rasteja pelo chão. Mas nós vamos ver dentro da aula de hoje que esse mesmo animal passaria a se tornar o animal que nós conhecemos hoje, a rastejar pelo chão. Na aula de hoje nós vamos estar observando isso. Então é muito importante observar esses detalhes que tem nas linhas e nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Nós vimos também na aula passada, tanto a mulher quanto o homem, o casal, que tinha uma missão de guardar, de proteger o jardim e o planeta. Que eles tinham total autonomia e autoridade para isso. E Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, tinha uma sentença que deveria ser cumprida.
E não foi cumprida. Quando a serpente invadiu o jardim, ela atingiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já sabemos, por esses textos que eu citei, que ela estava no centro do jardim. Lembra que eu comentei que o jardim, ele ocupava a região do Oriente Médio? Então nós estamos falando de 2.000 quilômetros cada lado. E evidentemente não foi a pé que a mulher conseguiu chegar com tanta precisão quando a serpente tocou nessa árvore. Era obrigação do casal monitorar, guardar e vigiar o jardim. Aquela árvore, se alguém tocasse, certamente, pronto, ela não cumpriu a sentença. A mulher não cumpriu. E nela não cumprir a sentença, ela deu ouvido. Ela quis cercar ela, por se tratar de um animal muito bonito e inteligente. O vacilo que ela deu por fração de segundo de silêncio, para tentar ver se pegava ela na curva, acabou, a serpente pegou ela. Foi o contrário. Conseguiu levar ela na conversa, porque aquela serpente estava bombada, ela estava cheia de controle satânico através de uma forma de endemoniamento que nós já estudamos na aula passada, que se trata como se fosse vírus de computador. E foram demônios especializados para lidar com raça pura de alto nível, como era o caso dos nossos primeiros pais. Então isso é um caso muito, muito sério. Potestades da maldade, pecado, eles não são vespas, são vespeiros fatais. Não vale a pena dar conversa para eles. Nunca valeu. E nem tampouco subestimá-los. Então nós precisamos de ter o nosso lentivo, a nossa direção e, acima de tudo, ter Deus na nossa guia, para que a nossa vida consiga ter direção. Quando nós começamos o estudo no verso 7, na aula passada, nós podemos notar que essa história dos olhos deles abertos, que a insinuação feita a Eva é que, nos olhos serem abertos, eles seriam como Deus. E nós apresentamos para vocês que houve uma contaminação nesse momento na mente da mulher de monismo e de espiritismo. Eles passaram a questionar o assim está escrito, a palavra de Deus, e dar ouvido para o engano, para o pecado. E foi uma fatalidade para ela, e nem se fala para o marido em seguida. Então esses olhos abertos, nós vamos estar mergulhando mais agora no contexto, na aula de hoje, Jardim do Éden, parte 4. E nós ainda teremos mais uma aula. A próxima aula será a parte 5 do Jardim do Éden. Nós não conseguimos fechar hoje, com certeza absoluta, o Jardim do Éden todo, o que aconteceu ali dentro. Hoje, a parte 4 do Jardim do Éden, dando sequência ao verso 7 e 8, no entendimento da revelação desses dois versos, vamos analisar o seguinte. Vimos na história da redenção na aula passada sobre as vestes de luz que o casal usava. Vimos que nessa mesma página da Pena Inspirada está bastante claro de que os anjos ainda usam esse tipo de veste. Quer dizer, é um tipo de veste, para Deus isso não é nada, é detalhe. Mas em mãos erradas, esse tipo de veste é uma arma complicada. Pode servir de muita coisa que em mãos erradas vai ter muito problema. Tanto que nós vamos aprofundar nesse estudo agora. O resultado dessas vestes na mão errada foi o desencadeamento, foi o trunfo que foi usado na batalha do céu, que teve logo em seguida, aqui há 4.000 anos antes de Cristo, a batalha revelada lá em Apocalipse capítulo 2. E lembrando que se os anjos usam até hoje, vamos usar uma linguagem mais aberta. Anjos quer dizer o quê? Mensageiros. Lembra que eu falei em aulas anteriores que nós também somos anjos. Nós somos mensageiros. Só que aqui nós estamos falando agora de seres de raça pura. O raça pura usa essas vestes especiais. Vestes essas que vocês vão ver aqui, que a hora que o casal se deu conta, sem elas, se sentiram como uma criança recém-nascida, sem pai e sem mãe, jogada no meio do mato. Se sentiram completamente desamparados. Evidentemente que já estava em processo
de bloqueio da sua mente. Nós vamos estar aprofundando isso aqui agora. Essas roupas tinham algo muito especial. Raça pura usa ainda esse tipo de veste de luz, chamado então na pena inspirada assim. E um dia nós vamos voltar a usar. Hoje não. Hoje nós usamos vestes comuns, artificiais. Nós comentamos sobre isso na aula passada. Essas vestes são luzes, né? Veste de luz. É veste mesmo, mas de luz. Matéria-prima exótica. Nós não conhecemos. Na nossa cultura nós não conhecemos. Que tipo de material que usou. Né? Mas é veste mesmo. Certo. Mas chamado de veste de luz é porque é de raça pura. Então é algo feito por seres de raça pura. Que estão bilhões, trilhões de anos-luz na nossa frente. Em cultura, em avanço tecnológico, científico. Se é que pode usar essas linguagens que eu considero até arcaica para poder comparar com o que é o conhecimento ou a estrutura de uma raça pura. Agora, o casal, há 4.000 anos antes de Cristo, já tinha assistido muitas cenas de seres de raça pura perdendo essas vestes. Que nós vimos há quantos anos? 2,7 milhões de anos atrás, começou as glaciações do planeta Terra. Como eu disse, os gemidos do planeta já estavam começando. Então, evidência de que ali já estava iniciando o processo do pecado. Nós vimos no início, nas aulas iniciais, que o pecado começou no céu. Então ele veio alastrando. E aqui no planeta Terra, vinculando as glaciações, que teria começado há 2,7 milhões de anos atrás, temos então uma evidência bíblica, paralelo com essa evidência científica, de que então o pecado já estaria atingindo seres aqui no planeta Terra, que todo o planeta Terra era um Éden. E o planeta, ao ser atingido, começou a deixar de ser Éden. Aí começou a desenvolver animais carnívoros e um monte de problemas de maldição oriundas do pecado. Já teria começado a atingir lá fora. Mas o jardim foi intocado. Ficou intocado esse tempo todo. Ali dentro, nada contaminou. Há 4.000 anos antes de Cristo estava acontecendo agora a primeira invasão, aonde o casal líder caiu, há 4.000 anos antes de Cristo. Então presta atenção, se eles viram tanta história, testemunhou tantas vestes, tantos seres de raça pura perdendo as suas vestes, e começando a vida com a mente bloqueada, começando lá na pedra lascada e seguindo, até atingir uma situação plausível de entendimento. Isso foi muito duro, eles assistiram isso, até eles atingirem culturas avançadas, etc. Então, há 4.000 anos antes de Cristo, quando os nossos pais pecaram, eles entraram nesse processo de começar do zero, e hoje nós estamos onde estamos. Entramos no ano 2000, no 7º milênio, depois que Adão pecou. Hoje, que nós temos o que temos, somos o que somos, em matéria de avanço científico e tecnológico. O escatologia tem esse propósito, de nos ensinar, de nos mostrar a história da nossa raça, mostrar a nossa origem, o vínculo que nós temos com Deus e, infelizmente, seres que se vincularam com as trevas, que tomaram prejuízos tremendos, contaminando descendências e descendências, gerações e gerações, até o dia de hoje. E essa questão que eu comentei, deles ter assistido quantos e quantos que se perderam essas roupas, olha, uma coisa é você ver alguém pegando fogo na roupa dele. Ninguém gosta de assistir uma cena dessa. Mas outra coisa muito pior é se na sua roupa estiver pegando fogo. A sensação é muito impactante. Outros indivíduos caindo, perdendo essas roupas e começando essa estrutura do pecado, essa estrutura de bloqueio de mente do início, e acompanhar uma evolução de espécie
cada espécie, que eu chamo mais, não sei se é de evolução ou de involução, né? O tipo de alimentação totalmente pervertida que foi acontecendo, maldade, violência que foi invadindo a face da Terra. Então eu não vejo isso como evolução, é involução. Então é uma mutação genética que trouxe sérios problemas para o nosso planeta. Ainda olhando o verso 7 e 8, a aproximação de Deus, essa missão divina que veio em direção ao casal dentro do Jardim do Éden, foi algo muito significativo. Vocês vão observar aí que no verso 8 está falando que ele ouviu, o casal ouviu a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia. Já fica claro então que Deus não estava sozinho, tinha alguém com ele. E eu garanto que tinha pelo menos 3 personagens andando junto ali. Nós vamos estar observando agora mesmo sobre isso. E o casal imaginou que essa possibilidade do Senhor estar conversando, essa poderia ser uma pequena distração suficiente para passar por onde eles teriam escondido e não perceber. Essa ilusão letal que é a mente bloqueada, né? Porque o casal, a partir do momento que eles pecaram, eles se sentiram o quê? Nus. Eu creio que a serpente veio junto com a mulher, como eu disse, um jardim de 2.000 quilômetros cada lado dele, e se a árvore estava no centro, se você imaginar qualquer canto do jardim, para chegar se você traçar uma cruz em cima, norte, sul, leste, oeste, do meio do jardim para qualquer lado, você andaria 1.000 quilômetros. Então não foi a pé. Com certeza, graças a essa vestimenta que eles tinham precisão de aparecer e desaparecer onde quiser. Naquela época não existia, de certo, rua que eu falo, triênio. Não, porque nós estamos mata. Nós estamos falando de 1.000 quilômetros de distância. Estamos falando da mata, no caso. Não tinha como a pessoa locomover. Deve ser que era tudo mato, o jardim, né? Não, mas não é mato, porque não tinha esse conceito de mato que nós temos. Era coisa muito bonita, muito pura. Então não tinha essa vegetação vedada. Era coisa muito bonita. Mas fala um jardim, pois é, mas jardim, você anda no jardim, é coisa linda, belíssima. Então nós estamos falando Éden, é perfeição. Então nós estamos falando do lugar perfeito, sem detalhe, sem obscuridade, sem nada. Então é um lugar perfeito. Só que nós estamos falando de um jardim que tinha 2.000 quilômetros cada lado dele. E se a árvore estava no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio, nós estamos falando que para a mulher ter chegado ali naquele lugar, onde estava a serpente, no vácuo que ela chegou, ela certamente tinha domínio desse tipo de locomoção. De qualquer canto, todo o planeta era monitorado, o jardim também, e ela apareceu ali. E quando ela saiu daquele local ali, para ir em direção ao homem, que estava muito longe dali, com certeza, a serpente foi junto. Observe esse detalhe, nós vamos ver ela agora mesmo, quando Deus começa a dialogar com eles, ela aparece junto. Aonde Deus aponta para ela e lança a maldição em cima dela, da serpente. Mas nós vamos chegar lá. Vamos observar aqui um outro detalhe. 2 textos bíblicos vão se encaixar aqui nessa missão de Deus junto ao casal. O verso 9 de Gênesis, capítulo 3, está dizendo assim: e chamou o Senhor Deus e disse: onde estás? Percebeu esse detalhe? Então, no verso 8, nós vimos que ele ouviu a voz de Deus andando no jardim e aproveitou para esconder. No verso 9, Deus lança uma pergunta. Chama o homem e diz: onde estás? No verso 10, há uma conexão com o verso 8. Dá a entender que ele sai da moita, que ele tinha feito folha de figueira para cobrir a nudez com a mulher, e vem de cara com Deus, justificar o porquê que ele estaria escondendo. Ele falou: ouvi a sua voz, que é o que está escrito lá no verso 8, que confirma. Ele confessa no verso 10: ouvi a sua voz e tive medo, porque eu estava nu. Quando ele faz essa colocação, Deus já abre para ele 2 perguntas seguidas. Quem te mostrou que você estava nu?
E a segunda pergunta: você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Percebeu? Duas perguntas seguidas. Então, isso é uma charada muito, muito forte. Vamos deixar a palavra de Deus interpretar ela aqui dentro desse contexto. Quer dizer, que coisa mais séria. Em primeiro lugar, quando essa nudez então ficou evidente, e essa decadência que o casal já estava entrando, a ponto de sentir medo, já encaixa outros dois textos bíblicos aqui muito interessantes. Porque quando Deus perguntou quem te mostrou que estava nu, então teve outro participante, que o próprio Deus perguntou. Porque se a serpente estava ali, a mulher estava ali, o homem estava ali, então quem mostrou que eles estavam nus? Então nós estamos falando agora de Satanás, que carregou essas roupas. Para Deus não vale nada, mas na mão de um raça caída e evoluído, como é o caso desses seres que já estavam há milhares de anos pecando, já tinha evoluído demais. Lúcifer, inclusive, é um caso específico na Bíblia, que creio eu, que ele não passou por esse processo de bloqueio. Ele estacionou e evoluiu como criatura, mas jamais como um ser divino. Mas o conhecimento dele, o avanço tecnológico, científico, o nível de convivência tendo sido a primeira criatura que Deus criou no universo, e segundo a teologia bíblica, ele estaria vivo até hoje, porque ele teria que colher, que acompanhar os resultados de tudo que ele plantou e colher. E de uma só vez, quando todos os ímpios forem executados de uma só vez, ele vai estar junto, para ser eliminado para sempre. Só que ele é um indivíduo, que nós vamos estudar futuramente, vamos aprofundar mais isso aí, que hoje ele nem mora aqui nesse planeta mais, ele foi expulso desse planeta. Mas ele age aqui nesse planeta através das potestades da maldade, que são segmentos que envolvem empresas, religiões, governos. E através desses segmentos ele consegue oprimir as pessoas aqui. Como se fosse uns discípulos aqui. Exatamente. Como se fossem discípulos das trevas, agindo aqui. Aí tem seres evoluídos, caídos, que também faz parte disso, anjos caídos. A Bíblia chama de anjos caídos, que também faz parte desse contexto. Então nós estamos aqui chegando num ponto muito profundo, aonde encaixa essa roupa, essa nudez apresentada aqui, fica a primeira evidência de Apocalipse 12, de 7 a 12. O que diz lá em Apocalipse 12, de 7 a 12? Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a força, a salvação e o reino do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos vós aos céus que neles habitais. Ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Presta atenção. Esse personagem que aparece no verso 7, o arcanjo Miguel, arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus? Nós já comentamos anteriormente alguns tópicos sobre isso, mostrando que não tem para mais ninguém no universo arcanjo Miguel. Só existe um arcanjo no universo, e esse arcanjo se chama Miguel. Arcanjo Miguel é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus, conhecido então com essa linguagem, nesse idioma hebraico, como Filho de Deus na época do Antigo Testamento. E ele aparece em várias passagens da Bíblia Sagrada, lá no livro de Daniel, lá no livro de Judas, verso 9, quando ele vem ressuscitar Moisés, Judas, verso 9, esse personagem, o arcanjo Miguel, aparece ali. Então, esse indivíduo, ele e seus anjos, batalharam contra o dragão e os seus anjos. Eu queria aqui apresentar um paralelo também muito impactante.
Essa batalha que está falando que Miguel e os seus anjos, está falando raça pura. Batalhou contra raça caída evoluído, que é Satanás e seus anjos. Eram seres que já tinham caído, mas que envolveu batalha de grande volume, de raça pura com raça caída evoluída. Estão entendendo esse paralelo, tanto que é importante? Poder divino. E essa evolução que você falou dele deve ter causado um transtorno onde eles passaram desse confronto, não? Foi um estrago sem precedentes. Agora, eu queria que vocês observassem, 2 Reis, capítulo 19, verso 35 e 36, a diferença é quando um raça pura luta com raça caída não evoluído. Está entendendo o que eu estou falando? Para a turma da nossa iguala, vamos dizer assim. Aí tem um exemplo. O rei da Síria, 2 Reis 19, 35 e 36. Aí no verso 35 está dizendo que 185 mil soldados assírios foram derrubados numa só noite por um único ser de raça pura, um anjo. Está entendendo o que está falando aí? Um único anjo, sem tomar nenhum arranhão, sem nada, liquidou com 185 mil soldados. Então, compara então. E no verso 36 está mostrando que o único que escapou ali, que foi o próprio rei deles, quando ele chega em casa, os 2 filhos dele liquidou ele, ficou 0-0. Acabou também. Encerrou. Ficou 186 mil. Vocês viram que coisa mais séria? Então, essa batalha que teve no céu, eu estou mostrando para vocês que impacto que não teve. Porque lá estava um exército de raça pura e um exército de raça caída, mas evoluído. O que o Gesiel comentou agora mesmo foi algo de muito impacto, porque o nível de estrago que aconteceu numa batalha dessa é algo sem precedentes. Agora, garanto uma coisa, isso aí não tem a menor sombra de dúvida. No reino de raça pura não existe cemitério. Qualquer um que morreu foi ser enterrado em planetas de habitação pecaminosa. Aí é onde de vez em quando acabou que pode achar umas mumas muito esquisitas aí, uns fósseis muito esquisitos, muito antigos, e ficar sem saber de onde que foi aquilo, né? Então fica ligado, porque raça pura, reino de raça pura, não tem cemitério. Ponto. E o tipo de cemitério que tem no espaço que nós já vimos, que a Bíblia ilustra como inferno, vocês viram o buraco dele, né? Como é que ele faz? Elimina massa, tempo e espaço. Parece que há uma demanda por esse terreno aqui, né? Porque assim, ele foi precipitado do céu e veio parar aqui. Exatamente. Né? E depois, no Novo Testamento, nós vimos lá no Evangelho de João, nós já comentamos isso, no capítulo 12, verso 33 ao 35, que ele foi expulso. Quando Jesus falou daquela pregação que ele estava pregando diante dos gregos, que ele conversou com o Pai, ninguém viu o Pai, mas alguns perceberam que era um idioma inteligível, que o Pai estava falando com ele, entendeu a voz, falou, não, é um anjo que está falando com ele. E outros falaram, não, é um trovão. Então, naquela conversa ali, Jesus afirma, aquela voz que falou que veio para falar comigo, não foi por causa de mim que ela veio, foi por causa de vocês. E aí ele conta, ele resume, sintetiza, que o príncipe das trevas foi julgado, está condenado e ele será expulso desse mundo. Ele estava sendo expulso naquele momento, desse planeta. Tanto que lá em Apocalipse 20, de 1 a 3, quando o anjo que tem a chave do abismo, que não é planeta Terra, abismo é abismo. É um lugar que está aqui por perto onde ele está preso. Preso assim, ele não pode entrar no planeta Terra. Ele só age no planeta Terra através das potestades. Mas aí ele vai se tornar preso dentro desse abismo. Que o anjo chega, que tem a chave do abismo, para prender ele dentro desse abismo, no lugar que ele está, e ele não vai poder sair mais. Ou seja, subentende-se que hoje, desse abismo, ele circula em outros planetas. Mas aqui ele não pisa. Por um motivo muito especial e específico. E ele não pisa. Porque esse planeta aqui ainda vive pessoas aqui, seres, que não têm condição de competir com ele de igual para igual. Não tem conhecimento, não tem capacidade. Por esse motivo, nós temos a proteção divina dele, não está aqui mais. Mas as potestades da maldade está aqui. E tem seres caídos no meio dessa baderna toda aí.
mas seres caídos que, evidentemente, não têm facilidade de quebrar essas leis e interpor. Mas como Satanás já provou que ele, em todo ambiente que ele chega, ele quer quebrar e badernar, então ele foi proibido de entrar aqui. Ele é vigiado, ele não entra aqui, que se ele entrar, ele é fulminado. Então ele está lá na dele, para lá, nesse abismo aí, onde o anjo chega depois e vai pegar ele. Vai prender ele durante 1000 anos. Não, vamos estar estudando isso mais à frente. Lá no verso 11 do Apocalipse 12, tem um outro comentário muito importante que nós fizemos lá, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Essa batalha que teve lá envolveu duas coisas importantes. Quando fala de sangue do Cordeiro, esse texto bíblico volta a gente diretamente para o verso 21 de Gênesis capítulo 3, que afirma que Deus fez vestes de cordeiro para o casal vestir. Lá em Apocalipse, no verso 11 do capítulo 12, quando está falando que pelo sangue do cordeiro venceram, ali está falando muita coisa. Em primeiro lugar, vocês lembram que eu comentei no início que no verso 8 de Gênesis 3, quando disse que Adão fugiu porque ouvia a voz do Senhor conversando, então tinha mais gente com Deus. Quem estava ali? O Espírito Santo, que já poderia agir invisível, porque o casal já tinha caído, já não conseguia ver mais sem a permissão divina. Então o Espírito Santo já podia começar a trabalhar no coração dele sem ser notado. E outra, Melquisedeque, nós vamos estar estudando na próxima aula, vamos estar entrando para perceber esse personagem, que hoje também não vai dar tempo da gente entrar nele. Mas Melquisedeque estava ali junto, que é um ser de raça pura, que já estava vindo, filho de Adão, descendente de Adão, mas raça pura, que estava vindo para ocupar o lugar de Adão. Que lá em Hebreus capítulo 7 nós vamos ver que esse Melquisedeque se tornou sumo sacerdote aqui no planeta Terra. E ele que transferiria esse sumo sacerdócio para Cristo mais tarde, após a ressurreição de Cristo, quando ele entrasse no céu de novo. Segunda ordem de Melquisedeque. Não está estudando isso depois. Então, esses personagens que estavam andando no jardim, o Pai, o Espírito Santo e Melquisedeque estavam vindo, conversando em direção ao casal que estava escondido e que saiu para fora para bater de frente. E lá no Apocalipse, então, quando fala no verso 11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, já está envolvendo o filho na batalha, que estava lá no céu, desencadeando essa batalha, e um culto vicário aqui, sacrificando aqui dentro do Éden perfeito, que nunca teve uma gota de sangue e nem uma folha de árvore que tivesse caído dentro do jardim. Agora o próprio Pai sacrifica um cordeiro para tirar a veste, para colocar num casal que seria levado para fora. Então, o sangue do cordeiro mostra esse culto vicário, que mais tarde, Cristo que estava naquela batalha lá no céu, mais tarde ele estaria fisicamente, pessoalmente aqui no planeta Terra, morrendo na cruz do Calvário. Morrendo a morte eterna, pagando o preço, o custo para o nosso resgate. Então, isso está embutido dentro dessa mensagem que deu sustentação antecipada para expulsar os seres caídos do céu e lançar eles aqui na Terra. Eles foram lançados aqui no planeta Terra. Para eles terem sido lançados aqui, porque eles ainda teriam chance de recuperação. Tanto é verdade isso, que lá no livro de Jó, no capítulo 1, nós vemos Satanás indo ao céu na reunião que tinha no céu. E depois nós vamos comentar melhor sobre isso. Ele teve chance de recuperar, ele veio para cá porque tinha condição de recuperar. A diferença é que na aula que vem nós vamos perceber, estudar sobre a inimizade que foi colocada entre essas classes, tá? De gente, de animal, de culturas avançadas e culturas normais, mentes evoluídas, mentes travadas. Então existiria uma inimizade ou um impedimento de acesso natural entre esses indivíduos. E uma série de conflitos se desencadearia a partir dessa profecia mencionada pelo próprio Deus diante do casal e da própria serpente, junto com as demais maldições que teriam sido proferidas ali no jardim, no momento
desse culto vicário. Uma vez eles vestidos de pele de cordeiro, foi no momento seguinte que eles já foram expulsos do jardim. Exatamente. Esses olhos abertos, que tipo se tornaram como Deus, então, vamos dizer assim, o próprio Deus, lá na altura do verso 22, está falando que para que eles não se tornem como um de nós, aí entra no plural de novo, prestou atenção? O Pai, o Deus, Espírito Santo e Melquisedeque, que era uma raça pura, elevadíssima, que estava no mesmo padrão dos nossos pais antes de cair. Quando ele fala que para que ele não se torne como um de nós, ou seja, está comentando que é um indivíduo pecador, para não acontecer o que aconteceu com Lúcifer, que não se repita com Adão, que isso não vire uma praga muito maior, de um volume muito maior de gente a ser evangelizado ou a ser extinto. Para evitar que isso acontecesse, esse casal ia ser colocado para fora com a mente bloqueada. Como os demais que foram expulsos antes deles, aconteceu da mesma forma e tiveram a sua evolução normal. E hoje já estão agregando aí com esses outros planetas, etc., com grandes evoluções científicas, tecnológicas, e nós agora que estamos chegando em condições mais satisfatórias, vamos dizer assim, de conhecer melhor o espaço, de ter um conhecimento mais profundo, geral, da história do universo e dos planetas e das galáxias e etc. Né? Mas tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Nós vamos estar comentando muito disso aqui durante o decorrer dessas aulas. Então que entra a questão dos querubins que realmente foi ainda não a guardar o Éden. Exatamente, mas isso aí é depois. Nós vamos entrar nele depois. Tem muito assunto aqui que nós ainda vamos analisar aqui dentro dessa aula que nós tivemos hoje, que não dá tempo mais da gente aprofundar. Vamos encerrar essa aula de hoje, justamente um pouco antes do início do culto vicário que aconteceu no Jardim do Éden, onde começou o jogo de empurra do homem para a mulher, da mulher para a serpente, e aí sim, o culto vicário, com todas as informações. Que Deus abençoe a mim e a vocês, que essa aula possa ter ficado clara em nossos corações, e na próxima aula nós aprofundaremos nos demais detalhes do Jardim do Éden, então parte 5. Vamos ficar de pé, encerrarmos com oração? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós. Capacita-nos, Senhor, a compreensão profunda do Espírito Sagrado, da tua palavra. E principalmente, nos abençoe para que possamos praticar e ter condição de transmitir aos que nos servem. Amém. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Será meu hino, o amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive no amor que